Eu começo esta oração me colocando diante de Deus junto com você, porque sei que há pedidos que não nasceram da calma, mas da dor. Há orações que não foram feitas em voz alta, mas em lágrimas silenciosas, em noites em que você não conseguia explicar o que sentia, apenas chorava. Deus viu cada uma dessas lágrimas. Nenhuma caiu no chão sem propósito. Nenhuma foi ignorada. O choro que você pensou que ninguém percebeu foi registrado no céu como um clamor legítimo. Existe uma diferença profunda entre pedir algo por desejo e pedir algo por necessidade. O que você pediu chorando não foi por vaidade, não foi por orgulho, não foi por impulso. Foi porque você chegou ao limite. Foi porque sua força acabou. Foi porque você tentou ser forte o quanto pôde. Mas houve um momento em que o coração não aguentou mais carregar tudo sozinho. Deus reconhece esse tipo de oração. Ele responde esse tipo de clamor. Talvez você tenha se perguntado se Deus realmente ouviu. Talvez o silêncio tenha feito você duvidar. O tempo passando sem resposta visível pode ter gerado confusão, medo, até a sensação de abandono. Mas Deus nunca confundiu silêncio com ausência. Muitas vezes Ele silencia porque está preparando a confirmação, não porque ignorou o pedido. O milagre que você pediu chorando não foi esquecido. Ele não foi colocado no fim da fila. Ele não foi descartado por parecer impossível demais. Deus não se assusta com pedidos grandes nem se incomoda com pedidos repetidos. Pelo contrário, Ele honra a perseverança de quem ora mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender. Há pedidos que Deus responde mudando circunstâncias. Há outros que Ele responde mudando processos. E há aqueles que Ele responde confirmando algo que você já sentia no espírito, mas precisava de um sinal claro para não duvidar mais. Hoje, esta oração se conecta exatamente com esse ponto. A confirmação. Confirmação não é apenas receber o que foi pedido. É receber a certeza de que foi Deus quem agiu. É quando a dúvida perde força, é quando o medo se cala. É quando o coração entende que não foi coincidência, não foi sorte, não foi acaso. Foi resposta. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece igual por fora, mas por dentro existe uma expectativa silenciosa. Algo em você sente que está perto, mas a mente tenta frear para não criar esperança. Esse conflito interno também não passa despercebido por Deus. Ele sabe que você quer acreditar, mas tem medo de se decepcionar outra vez. Deus não brinca com a esperança dos seus filhos. Ele não alimenta expectativas vazias. Quando Ele confirma, Ele sustenta. Quando Ele responde, Ele acompanha. E quando Ele age, Ele deixa claro que foi Ele. O choro que você derramou não foi fraqueza, foi entrega, foi sinceridade, foi verdade diante de Deus. Há orações que não precisam ser bonitas, apenas reais. E as mais poderosas, quase sempre, nascem em meio às lágrimas. Talvez o seu pedido tenha sido por cura, talvez por restauração emocional, talvez por libertação de um ciclo que se repete, talvez por uma resposta que parecia não chegar nunca, talvez por paz, por direção, por provisão, por justiça. Deus conhece o conteúdo exato desse clamor, mesmo que você nunca tenha conseguido colocar tudo em palavras. Neste momento, enquanto você escuta esta oração, Deus começa a alinhar sinais. Ele começa a organizar circunstâncias. Ele começa a mover pessoas, situações e detalhes que, juntos, formarão a confirmação que você tanto pediu. Não será algo confuso. Não será algo duvidoso. Você saberá. A confirmação de Deus traz descanso. Ela não gera ansiedade. Ela não exige que você force nada. Ela simplesmente acontece e traz paz junto com ela. Mesmo que venha de forma simples, o impacto será profundo. Se em algum momento você pensou que Deus estava em silêncio, porque você não merecia a resposta, rejeite esse pensamento agora. A graça de Deus não se baseia em merecimento, mas em amor. Se dependesse de perfeição, ninguém receberia nada. O que move Deus
é a sinceridade do coração. Há pedidos que você fez chorando porque não tinha mais alternativas. E justamente aí Deus começa a agir. Porque quando o controle humano cai, a fé verdadeira aparece. Não a fé ensaiada, mas a fé desesperada que diz: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sei mais o que fazer. Essa oração toca exatamente nesse ponto de rendição. Não é mais sobre tentar convencer Deus. É sobre confiar que Ele já ouviu. É sobre descansar sabendo que a confirmação vem no tempo certo, da forma certa. Talvez você esteja olhando para os dias e contando horas. Talvez esteja cansado de esperar. Deus não ignora esse cansaço. Ele não te pede para fingir força. Ele te pede apenas para permanecer. Se este conteúdo está falando diretamente com você, aproveite um instante e escreva nos comentários: Deus viu minhas lágrimas. Não como exposição, mas como declaração de fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Muitas pessoas chegam aqui exatamente quando mais precisam de uma palavra como essa. Deus confirma promessas de formas que ninguém consegue anular. Quando Ele confirma, não há argumento contrário que se sustente. Não há voz que consiga calar o que Ele validou. Não há atraso que anule o que Ele decidiu. Talvez a confirmação venha através de uma resposta clara. Talvez venha através de uma porta que se abre. Talvez venha através de uma mudança interna tão forte que você entende que algo foi resolvido. Deus não se limita a um único formato. Enquanto você escuta, permita que seu coração desacelere. Você não precisa se defender agora. Não precisa se explicar. Não precisa se preparar para o pior. Apenas esteja presente. Muitas confirmações começam quando a alma finalmente descansa. O pedido que você fez chorando não foi um erro. Não foi exagero. Não foi fraqueza. Foi um ponto de virada. E hoje, Deus começa a mostrar que ouviu. Permaneça aqui. Às vezes, a confirmação não chega como resposta imediata, mas como uma paz que antecede a resposta. E quando essa paz vem, é sinal de que Deus já está trabalhando. Confie. O céu não ignorou o seu choro. Deus não se atrasou. Ele está confirmando. E você vai reconhecer. Ainda hoje, Deus está trabalhando no lugar onde ninguém vê. Enquanto você continua respirando fundo para não desabar, enquanto tenta seguir funcionando por fora, mesmo cansado por dentro, o céu não está em silêncio. Existe uma diferença enorme entre o tempo da sua dor e o tempo da resposta de Deus. Você sente que já esperou demais, que já orou demais, que já chorou demais. Mas Deus não ignora nenhuma lágrima derramada em segredo. Cada pedido feito com o coração quebrado foi registrado. Nada se perdeu. Talvez você esteja vivendo dias em que o corpo acorda, mas a alma demora a levantar. Dias em que você tenta ser forte, mas sente que já passou do limite há muito tempo. Você pediu um sinal. Pediu em silêncio, pediu chorando, pediu quando ninguém mais estava olhando. E hoje, enquanto essa oração chega até você, Deus começa a alinhar o que estava fora do lugar. Nem sempre a confirmação vem como você imagina, mas ela sempre vem no tempo certo. Deus conhece exatamente o ponto onde sua fé foi testada além do que você achava que suportaria. Ele viu quando você disse amém, mesmo sem entender. Ele viu quando você continuou confiando mesmo com medo. E é justamente por isso que o milagre que você pediu chorando não foi esquecido. Ele foi preparado. Existe algo poderoso acontecendo agora. Deus está fechando ciclos que te feriram. Está quebrando repetições que drenaram sua esperança. Está desmontando estruturas invisíveis que mantinham você preso à dor. O que parecia atraso era, na verdade, proteção. O que parecia silêncio era Deus trabalhando longe do barulho, longe da ansiedade, longe da pressão humana. Você não chegou até aqui por acaso. Essa oração não apareceu para você por engano. Deus sabe o peso que você carrega no coração. Sabe das perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta.
Sabe dos pensamentos que te visitam de madrugada, e Ele não se ofende com a sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando você não consegue mais fingir que está tudo bem. Hoje, Deus começa a confirmar aquilo que você pediu quando estava sem forças. Não com confusão, não com medo, não com mais sofrimento, mas com paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Mesmo que você ainda não veja tudo se resolvendo, algo dentro de você já começa a se reorganizar. A ansiedade diminui, o peso afrouxa, a esperança, que estava quase apagada, volta a respirar. Talvez você tenha pedido apenas um sinal de que Deus não te esqueceu. E às vezes o sinal não vem como um milagre barulhento, mas como um alívio inesperado no meio do caos. Uma conversa que toca fundo, uma palavra que atravessa o coração, uma força que aparece do nada para continuar mais um dia. Isso também é Deus confirmando que está com você. Se em algum momento você sentiu vontade de desistir, saiba que Deus não desistiu de você. Se você chegou a pensar que suas orações batiam no teto e voltavam vazias, saiba que elas atravessaram muito mais alto do que você imagina. O céu ouviu, o céu respondeu, e o céu está agindo. Existe um milagre em movimento que não depende da aprovação de ninguém. Um milagre que não precisa de explicação lógica. Um milagre que não será anunciado antes de acontecer. Ele vai se revelar no momento certo, do jeito certo, para que você saiba que só poderia ter vindo de Deus. Enquanto você ora agora, Deus está tocando em áreas da sua vida que estavam endurecidas pelo sofrimento. Está restaurando a confiança, curando feridas emocionais, alinhando pensamentos que estavam confusos. Ele está devolvendo aquilo que o cansaço tentou roubar. Sua fé viva, sua esperança ativa, sua capacidade de acreditar de novo. Se essa oração está falando com você, não ignore isso. Permaneça. Respire fundo. Deixe Deus trabalhar sem pressa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé. E se puder, escreva nos comentários uma palavra simples como "eu creio" ou "eu confio". Não para mim, mas como um ato de fé diante de Deus. Deus está transformando o choro que você derramou em silêncio em testemunho. Está convertendo a dor em maturidade espiritual. Está usando o que te feriu para te fortalecer. E quando o milagre se confirmar, porque ele vai se confirmar, você vai entender que nada foi em vão. Hoje, Deus te lembra. Você não está atrasado, não está esquecido, não está sozinho. Você está exatamente no ponto onde a promessa começa a se manifestar. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, o céu já confirmou. Mesmo que sua mente ainda duvide, Deus já decidiu agir. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Porque aquilo que você pediu chorando não será respondido com vergonha, mas com honra. Não será respondido com perda, mas com restauração. Não será respondido com silêncio, mas com confirmação. E enquanto essa confirmação não se revela completamente, Deus te envolve com sua presença, sustenta sua alma e fortalece seu espírito. Ele cuida de você nos detalhes. Ele se importa com cada passo. Ele está perto, mesmo quando parece distante. Receba agora essa paz que não depende de explicação. Receba essa certeza que não depende de provas. Receba essa confirmação silenciosa de que Deus está trabalhando por você, em você e através de você. Ainda hoje, o milagre que você pediu chorando começa a ser confirmado. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que Deus já decidiu fazer. Eu sei que você chegou até aqui carregando um peso que poucas pessoas conhecem. Talvez ninguém tenha visto as lágrimas que caíram quando você orou em silêncio. Talvez ninguém tenha percebido o cansaço escondido atrás de um sorriso automático. Mas Deus viu. Deus ouviu. E neste momento final de oração, não estamos pedindo provas, não estamos exigindo sinais.
Estamos descansando na certeza de que Ele já respondeu, mesmo antes de você entender como. Há milagres que não chegam com barulho. Há respostas que não vêm com anúncios, mas com pequenas mudanças por dentro. Às vezes o milagre começa quando a angústia diminui sem explicação, quando a respiração fica mais leve, quando o coração para de correr atrás de respostas e decide confiar. Deus não ignora o choro sincero. Nenhuma lágrima derramada em oração foi em vão. Nenhuma noite em que você falou com Ele em silêncio foi desperdiçada. Neste instante, entregue a Ele aquilo que você tentou segurar sozinho por tempo demais. Entregue o medo de se frustrar de novo. Entregue a ansiedade de querer saber quando, como e por qual caminho. Deus não trabalha no ritmo da nossa pressa, mas também não se atrasa. Ele age no tempo certo, no momento exato em que a resposta não apenas chega, mas permanece. Deus está tratando agora da raiz da dor, não apenas do sintoma. Está tocando naquilo que te fez chorar escondido, naquilo que você não conseguiu explicar em palavras, naquilo que parecia pesado demais até para uma oração longa. Ele entende gemidos que não viraram frases. Ele acolhe pedidos que saíram quebrados, confusos, repetidos. Nada disso o afasta. Pelo contrário, isso aproxima. Se durante muito tempo você se sentiu invisível, saiba, você não é esquecido. Se achou que sua oração não passou do teto, saiba, ela atravessou o céu. Deus está organizando o que estava fora do lugar, alinhando circunstâncias, abrindo caminhos que você não enxerga ainda. Nem tudo será revelado de uma vez, porque fé também é aprender a caminhar com passos pequenos, mas firmes. Agora, permita que a esperança volte a ocupar espaço dentro de você. Não aquela esperança ingênua, mas a esperança madura, que descansa mesmo sem respostas imediatas. A esperança que diz, eu confio, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Deus fortalece quem espera nele dessa forma. Ele sustenta quem decide não desistir no meio do processo. Talvez o milagre que você pediu não venha exatamente como imaginou, mas virá como você precisa. Deus não responde orações para impressionar. Ele responde para curar, para proteger, para conduzir. Muitas vezes, o maior sinal não está fora, mas dentro. É a paz que começa a substituir o desespero. É a clareza que surge no meio da confusão. É a força que aparece quando você achava que não tinha mais. Respire fundo agora. Deixe o coração desacelerar. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa repetir 1000 vezes o mesmo pedido com medo de não ser ouvido. Ele já ouviu. Ele já viu. Ele já se moveu. Há coisas sendo resolvidas enquanto você ora. Há portas sendo destravadas enquanto você confia. Há respostas sendo preparadas enquanto você descansa. Se por um momento você pensou em desistir, saiba que permanecer foi um ato de fé. Se chorou e mesmo assim continuou acreditando, isso não passou despercebido. Deus honra quem não abandona a fé nos dias difíceis. Ele transforma lágrimas em testemunho, silêncio em resposta, espera em cumprimento. Agora, escolha descansar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregue o controle, solte o peso, deixe Deus conduzir os próximos passos. O que você pediu chorando não foi ignorado. O céu registrou. E no tempo certo, que pode ser ainda hoje, Deus confirma aquilo que você colocou diante dele com o coração quebrantado. Que a paz tome o lugar da inquietação, que a fé substitua o medo, que a esperança volte a florescer onde tudo parecia seco. Deus está com você. Ele permanece, ele age, e você não está sozinho nessa espera.